Começando aqui, né, a nossa terceira aula de Inagi. Nessa aula eu vou dar início a um conteúdo que vai se estender por mais 3 aulas, além dessa, né, serão um total de 4 aulas falando sobre esse conteúdo. Mas o conteúdo das aulas em si vai ser bem separado, não é algo que se conecta tanto, vai se conectar mais na última aula que eu vou relembrar todos esses tópicos desse assunto e juntar tudo, tá? O que é esse assunto, né? É sobre as palavras mutáveis do Nagi. No Nagi, algumas categorias de palavras, as principais, na verdade, categorias de palavra, que não são, tipo, palavras básicas da língua, como preposições, conjunções, artigos, tirando as palavras que a gente usa muito como regra, assim, o resto todo das palavras, elas estão dentro dessa caixa de palavras mutáveis. O que são as palavras mutáveis? São palavras que elas meio que podem mudar de categoria. Por exemplo, de um substantivo pode virar um verbo, de um verbo pode virar um adjetivo. E assim vai. No caso, tu pode trocar de um para outro livremente. E tu vai fazer isso usando alguns prefixos e tudo mais. Na última aula eu vou falar sobre esse conteúdo sozinho, só sobre essa parte de como mudar as palavras, etc. E nessas outras 3 aulas eu vou citar, né, vou explicar como essas categorias funcionam em si, né, sem pensar na troca, né, que elas fazem, né, de gênero de palavra, certo? Nessa primeira aula aqui eu vou trabalhar com substantivos, tá? E substantivos qualitativos, que é uma coisa que só existe no Nagi, vai tomar um tempo maior da aula para explicar, né? E eu vou começar a aula pelo substantivo, porque eu acredito que o substantivo é o que dá nome às coisas, é uma categoria muito básica de qualquer língua, então eu acho que é interessante começar por ele. O substantivo qualitativo é um subgênero disso, né? Então é interessante já agregar junto. Começando pelo substantivo, né? O substantivo simples, né? Não qualitativo. Ele é exatamente a mesma coisa de um substantivo do português mesmo, né? É o que dá nome às coisas, é uma caixa, é um microfone, é uma parede, um teto, um cachorro, né? Também nome de coisas assim, cores, tudo isso, né? São substantivos. Entrando agora no quesito de prefixo, né? Que utiliza, os substantivos do prefixo -han, certo? Que ele determina que a palavra vai virar um substantivo quando ela não for, no caso, né? Esse é o prefixo dele. O substantivo ele também tem uma característica, né? Que ele tem umas coisas que mudam ele, né? Ele tem outros prefixos e sufixos que mudam algumas coisinhas nele. Acho que o mais importante deles, né? Sem dúvida nenhuma, seria o k. Se escreve ct, né? Mas a pronúncia dele é k, certo? Esse sufixo, ele determina singular e plural, né? No caso, o plural. Por padrão, todas as palavras vêm no singular. Isso determina plural. Mas isso só é usado em substantivos, né? Tanto nos substantivos quanto nos substantivos qualitativos, né? Os dois tipos de substantivos vão usar o k. E ele é bem simples, ele não tem gênero, ele não tem nada, simplesmente bota o k no final quando for plural. E no Nagi, assim como no inglês, né? O substantivo ele acaba sendo a única palavra, né? O único tipo de palavra que vai levar o plural, tá? Então, tu não vai precisar conjugar verbo para o plural, tu não vai precisar modificar adjetivos para o plural, certo? Apenas os substantivos e os substantivos qualitativos, que também são substantivos, né? E também outra coisa, né, que só os substantivos podem levar é aumentativo e diminutivo, né? Tipo, carrão ou carrinho. São dois prefixos, né, que são usados, um para o aumentativo e outro para o diminutivo. Ame é utilizado para o aumentativo, ami para o diminutivo. E também lembrando que quando o ame ou ami ou o can for utilizado, a gente não deve usar o han, porque não tem porquê. Simplesmente não tem porquê. O han ele só serve para determinar substantivo. Então, se tem esses outros prefixos que são exclusivos de substantivo, tu automaticamente, né, não precisa
indicar que é um substantivo. Isso já está subentendido. Se você estiver confuso ainda sobre esse negócio do ramo, vai ser explicado na última aula desse conteúdo, fiquem tranquilos, vai ser mais fácil de entender assim. Só estou citando por hora para dar a explicação completa mesmo. Mas essa parte pode esquecer um pouco, não vou cobrar disso agora, só na aula mais adiante, certo? Agora indo para os substantivos qualitativos, que é um negócio mais difícil de explicar do que usar, tá? Porque na prática os substantivos qualitativos simplesmente têm o sufixo, que é o el, e é isso. Ele vai virar um substantivo qualitativo. A parte mais complicada de se entender é o conceito do que é um substantivo qualitativo, pois isso não existe exatamente no português, pelo menos não com a regra utilizada no Nagi, certo? A explicação mais completa sobre isso eu não vou dar agora, pois é desnecessária e só vai confundir, tá? Talvez, caso eu chegue a montar um estudo muito mais aprofundado sobre Nagi, entrando mais em regras, entrando mais na lógica da escrita mesmo, talvez eu chegue a explicar isso, mas por hora o que é preciso saber sobre um substantivo qualitativo é aquele que faz tal coisa. Como assim? Aquele que arruma seria um arrumador? Então, basicamente, tu vai pegar substantivos e adjetivos e meio que usar isso como especialidade, característica, profissão, coisas do tipo. É aquele que é tal coisa, aquele que faz tal coisa, ele está muito relacionado a isso. Então, geralmente tu vai ver isso vir de adjetivos ou substantivos. Tá muito ligado a essas duas categorias, né? Tanto que é um subtipo do substantivo. Mas por que ele é um subtipo do substantivo e não do adjetivo? Porque ele também pode levar o can, certo? Ele também pode ter plural. E essa acabou sendo aqui na nossa primeira aula desse conteúdo novo, que a gente está começando agora. Terceira aula, né? Contando todas. E para essa aula, eu vou deixar uma lista de exercícios um pouco mais direta, né? Não vai ter um texto dessa vez, que é só para testar mesmo. Se vocês pegaram a lógica da coisa, vai ter bem mais foco nos substantivos qualitativos, porque é um negócio mais difícil de entender. Também vai ter a parte sobre substantivos comuns, tá? Mas vai ser basicamente só umas coisinhas de tradução direta bem simples, com as palavras já ali, então é só vocês botarem os prefixos e sufixos certos, não tem muito segredo. Então é isso. Bons estudos.